A polícia do Paraná ainda não encontrou suspeitos do ataque a tiros aos ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Apesar dos relatos de testemunhas, a Polícia Rodoviária Federal, que escoltava os ônibus, afirmou em relatório não ter havido nada de estranho no caminho da caravana. Depois admitiu que os agentes perceberam que houve uma parada, mas não verificaram o motivo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que ainda não se pode considerar o caso como crime político. E você vai ver também que a Polícia Federal prendeu agora de manhã o empresário José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer. A prisão temporária foi autorizada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar a Paulo Maluf por questões humanitárias. O deputado estava preso desde dezembro por lavagem de dinheiro e foi internado nesta quarta-feira. O pacto do despejo irregular da refinaria Hidroalumnorte Norte, no Pará, foi maior do que se imaginava. O laudo do Instituto Evandro Chagas apontou que a contaminação por metais tóxicos se espalhou por mais 6 rios da região. A crise na saúde pública. No Ceará, pacientes aguardam atendimento no chão. A cadeira é para quem espera pela cirurgia. Um incêndio depois de uma rebelião matou quase 70 pessoas no presídio da Venezuela. Entre as vítimas, 2 mulheres que visitavam os maridos presos. O Denatran autorizou o parcelamento das multas de trânsito no cartão de crédito ou débito. O número de parcelas e os juros vão depender de cada operadora. São estes os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, 29 de março, onde o Brasil está começando. A Polícia Rodoviária Federal disse que os agentes que acompanhavam o comboio viram uma parada, mas acharam que não era nada relevante. A Polícia Civil do Paraná fez varreduras no lugar onde, segundo testemunhas, foram feitos os disparos. Os policiais que investigam o caso fizeram uma varredura neste trecho da PR-473, região central do Paraná. Procuravam pistas, mas não encontraram nada. Foi aqui que 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros, segundo pessoas que estavam no comboio. Uma delas é a jornalista Eleonora de Lucena, que agora tem um blog. Cerca de 5 a 10 minutos após a saída, se escutou um impacto no ônibus que acreditamos que tivesse sido arremesso de uma pedra. O ônibus seguiu e chegando aqui a uns 2 quilômetros daqui ou menos até, o motorista identificou um problema no pneu. Achou que estava furado, se parou o ônibus e aí que se identificou os miguelitos no pneu e as marcas na carroceria do caminhão, do ônibus. As marcas de tiro. De tiro, eu não sei identificar, eu não conheço, eu não sei do que tipo de tiro, eu não tenho ideia do que, só que dá para ver ali e se deduz que foi naquele momento que a gente achou que tivesse sofrido um ataque de pedra, mas foi muito mais grave. A TV Globo teve acesso a um documento da Polícia Rodoviária Federal encaminhado aos responsáveis pela investigação. A PRF afirma que quando a caravana chegou ao trevo da BR-277 às 5h45 da tarde, havia 4 viaturas caracterizadas da Polícia Rodoviária Federal para acompanhar o comboio até a Universidade Federal Fronteira Sul. Uma viatura à frente, 2 na retaguarda e uma no final. Ainda de acordo com o relatório, desde o início das atividades em Quedas do Iguaçu, no ato com o ex-presidente e no deslocamento até Laranjeiras do Sul, nada de anormal foi visto pelos agentes da PRF. O relatório diz também que todo o percurso entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul foi acompanhado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em depoimento à Polícia Civil, os policiais rodoviários que fizeram o acompanhamento do comboio na PR-473 dizem textualmente que não constataram nenhuma situação que pudesse ser configurada como crime de ameaça ao grupo que acompanhava o ex-presidente e nem ouviram disparos de arma de fogo. Mas o relatório não faz qualquer referência ao momento em que, dizem as testemunhas, um dos ônibus parou, os passageiros constataram que o pneu estava furado e que havia marcas de tiro na lataria.
A TV Globo procurou a Polícia Rodoviária Federal para entender por que o relatório não diz nada a respeito deste momento descrito pelas testemunhas. A PRF afirmou que os policiais que acompanhavam o comboio notaram que houve uma parada da comitiva a cerca de 2 quilômetros da entrada da universidade. Mas a equipe da PRF permaneceu a cerca de 200 metros e não avaliou que essa parada tenha sido causada por algum motivo relevante. Por isso, nada a respeito deste momento específico do trajeto foi descrito no relatório. A PRF informou ainda que tem como principal objetivo colaborar com as investigações em andamento. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula saiu de Quedas do Iguaçu no fim da tarde de terça-feira num comboio de 3 ônibus em direção a Laranjeiras do Sul. O trajeto de 70 quilômetros inclui uma rodovia estadual e uma federal. Os disparos teriam sido na estadual. Num primeiro momento, a Polícia Civil do Paraná declarou que Lula não estava na caravana na hora dos tiros. Depois, o PT afirmou que ele estava no primeiro ônibus com outros políticos e com agentes de segurança a que tem direito por ser ex-presidente. O segundo ônibus levava jornalistas e o terceiro convidados. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o comboio também era acompanhado por pelo menos 3 carros com seguranças. O PT afirma que 2 disparos atingiram o segundo ônibus, o dos jornalistas. Neste, a polícia identificou uma marca do lado direito, na altura das poltronas, e outra do lado esquerdo, perto da cabine do motorista. Testemunhas também contaram que pregos deixados na pista furaram um pneu. Ainda segundo o PT, o terceiro ônibus foi atingido por um disparo. Os policiais encontraram uma marca na parte traseira do lado esquerdo na altura das poltronas e o retrovisor direito quebrado. Essas imagens mostram o ex-presidente Lula descendo do ônibus já em Laranjeiras do Sul, onde discursou numa universidade. Um grupo de advogados entregou ao Ministério Público Estadual um documento que inclui cópias de mensagens trocadas por meio de aplicativos de celular. Nestas mensagens, segundo os advogados, os participantes dos grupos estariam combinando os ataques à caravana de Lula e também falam em tiros. O participante de um grupo de mensagens escreve: gente, vamos trocar os ovos por bala de borracha e munição letal, que vai ser bem mais eficaz. Outro participante fala que tem que meter bala, aproveita que está de noite, mira nos pneus, motor e bala. Ontem à noite, no centro de Curitiba, Lula participou de um ato que marcou o fim da caravana. Participaram representantes do PT, PSB, PSOL, PCdoB e PDT. O evento se transformou numa manifestação de repúdio aos ataques à caravana. E o ministro da Segurança Pública recebeu de parlamentares do PT um pedido para que a Polícia Federal entre nessa investigação sobre o ataque à caravana do ex-presidente Lula. Por enquanto, o caso está sob responsabilidade da Polícia do Paraná. Vamos saber mais em Brasília com o Júlio Mosquera. Oi, Júlio, bom dia para você. O que disse o ministro Raul Jungmann? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jungmann primeiro colocou a Polícia Federal à disposição do governador do Paraná, Beto Richa, e disse que o governo federal vai ajudar no que for preciso para chegar aos responsáveis pelo ataque. E que, se ficar comprovado que o crime foi político, a Polícia Federal está pronta para assumir as investigações. Se ficar comprovado que se trata de um crime político, é óbvio que a federalização irá acontecer. Todas as vezes em que recebi da parte da senadora Gleisi Hoffmann, mas também de outros membros do PT, alertas quanto à possibilidade de conflito e agressões à caravana do ex-presidente Lula, nós tomamos providências como ligar para o governador, ligar para a secretária de Segurança, alertar a Polícia Rodoviária Federal para que acompanhasse a caravana em lugares críticos onde havia possibilidade de conflito, informar ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Sempre que solicitado, tomamos todas as providências.
O ministro Jungmann disse também que o setor de inteligência da Polícia Federal já está colaborando com a Polícia Civil do Paraná. Ana Chico. Ok, obrigado, Júlio. O ministro Dias Toffoli autorizou a prisão domiciliar do deputado afastado Paulo Maluf. A gente informou ontem, aqui no Bom Dia, que Maluf passou mal no presídio da Papuda, em Brasília, e foi transferido para um hospital particular ainda de madrugada. Quer dizer, Júlio, que quando o Maluf tiver alta, ele já vai para casa. Vai, Ana, porque a decisão do ministro Dias Toffoli dá a ele o direito de deixar o hospital e ir diretamente para casa em São Paulo. Mas para não voltar mais para a cadeia, Maluf vai depender que o plenário do Supremo mantenha a decisão de Toffoli. É nesse hospital de Brasília que Paulo Maluf continua internado e segue em observação, segundo os médicos, mas já com direito à prisão domiciliar, o que os advogados dele vinham tentando desde o ano passado. O ministro Dias Toffoli disse que atendeu o pedido da defesa porque Maluf foi internado às pressas por complicações no estado de saúde. Falou em questões humanitárias. Foi assim que o ministro Dias Toffoli justificou o habeas corpus, contrariando uma decisão de dezembro do ministro Luiz Edson Fachin, que determinou a imediata prisão na Papuda. No despacho de ontem, Toffoli cita que num julgamento de 2016, o plenário decidiu que não cabe habeas corpus contra uma decisão de ministro do Supremo, mas chama atenção que já houve decisões no sentido contrário. Em dezembro, a ministra Carmen Lúcia também já tinha rejeitado outros 2 pedidos de Maluf para que fosse para prisão domiciliar. Paulo Maluf foi condenado pelo Supremo a 7 anos e 9 meses de prisão por crimes de lavagem de dinheiro na época em que era prefeito de São Paulo. No dia 20 de dezembro, ele se entregou à polícia em São Paulo e no dia 22 foi transferido para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ficou até ir para o hospital. Em todos os recursos feitos, a defesa vinha alegando a fragilidade de saúde de Paulo Maluf. Em 26 de dezembro, ele chegou a ser examinado por médicos do Instituto Médico Legal de Brasília, que disseram que ele podia ficar na cadeia. Essa decisão do ministro Dias Toffoli de deixar Paulo Maluf cumprir a pena em casa é liminar e será analisada pelo plenário aqui do Supremo. O ministro determinou que a defesa junte ao processo o laudo médico dessa internação. E os advogados disseram que quando Maluf tiver alta, ele vai cumprir a pena na casa dele, em São Paulo. Paulo Maluf foi afastado do mandato de deputado federal em 19 de fevereiro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 2 meses depois do Supremo ter determinado a perda imediata do mandato, o que ainda não aconteceu. Na Câmara, ele responde a um processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética, que ainda tem que decidir se o caso segue adiante. E pelo site da Câmara, ele ainda não devolveu as chaves do apartamento funcional. Por falta de deputados na Câmara esta semana, o Conselho de Ética não julgou o pedido de cassação do mandato de Maluf. E ainda não há data para o plenário do Supremo decidir se a decisão do ministro Toffoli de conceder prisão domiciliar a Maluf pode ser mantida, Chico. Pois é, a saída do deputado Paulo Maluf da cadeia, assim como do deputado estadual do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, por razões de saúde, isso a gente não discute. Mas o que eu discuto é milhares e milhares de presos, às vezes mais idosos, doentes com tuberculose, que apodrecem nesses fétidos e imundos presídios brasileiros e não têm o mesmo olhar benevolente e humanitário da justiça. Por que será? Porque esses têm mais dinheiro? Que tem mais advogados, que tem mais poder de pressão. Isso é que a gente acha estranho. A gente não pode concordar com isso, né? É isso, Júlio. É só um protesto. Sem dúvida, um tratamento muito diferente, né, Chico? Pois é, mas todos não são iguais perante a lei ou alguns são mais iguais, né? Bom, a gente mostra agora o movimento nas estradas, na saída para o feriadão da Semana Santa. Globocop sobrevoando a Ponte Rio-Niterói. Tá aí, Genilson Araújo, já tem muita gente aproveitando o feriadão, hein?
Tem sim, Chico. Com esse tempo bom, ó, solzão forte, temperatura em elevação, vai ser um feriado santo abençoado aí, com muito calor, né? Jeitão de verão em pleno outono. A gente está acompanhando a movimentação, Chico, aqui na ponte. O tráfego nesse horário ainda é maior em direção ao Rio de Janeiro, nessa pista aí da esquerda. Mas o tráfego em direção a Niterói, em direção à região dos Lagos, já é bem acima do normal para esse horário, indicando aí que tem muita gente. O movimento deve aumentar sensivelmente após o almoço, na parte da tarde e também na parte da noite. Hoje vai ser o dia de maior movimento aqui na ponte, Chico. Vão passar por aqui pelo menos 94 mil veículos em direção à região dos Lagos. Portanto, um movimento muito grande já nesse horário, bem acima do normal. Na parte da tarde deve piorar. A recomendação é que as pessoas fiquem atentos, motoristas, à água, óleo, combustível, calibragem e limpadores, Chico. Ok, Genilson, Globocop sobrevoando então Ponte de Niterói. E agora a gente vai ver o trânsito no sistema Anhanguera Bandeirantes, sistema que sai da capital paulista para o oeste do estado. E lá está o Rafael Fachin. Bom dia, Rafael. Oi, Chico, bom dia para todo mundo. Véspera de feriado é sempre assim, né? Muita gente vai viajar de carro para não perder tempo, emendar a viagem depois do serviço, só que aí a situação fica assim, ó. Quilômetro 10 da rodovia Anhanguera, a chegada a São Paulo, são 3 quilômetros de congestionamento. Pela rodovia dos Bandeirantes, a chegada de São Paulo também está parecida com 3 quilômetros de congestionamento. No sentido interior, o movimento hoje deve ser intenso a partir das 2 da tarde, seguir assim até às 7 da noite. O pessoal tem que ficar atento com a volta para casa no domingão, viu? O trânsito intenso deve ficar do meio-dia até às 11 da noite. Feriado de Páscoa é assim, parece que todo mundo combina de sair junto e depois todo mundo combina também para voltar junto no mesmo dia, viu? Tem que ter paciência, Chico. É isso aí, Rafael. Sistema Anhanguera Bandeirantes que sai para o noroeste de São Paulo. E agora vamos para Goiás, onde a Polícia Rodoviária antecipou para a madrugada de hoje a operação nas estradas para tentar reduzir as infrações e acidentes. Rosane Mendes Apostos, bom dia, Rosane. Bom dia, Chico e Ano. Pois é, o feriado da Semana Santa é considerado o segundo mais violento do ano pela PRF, fica atrás apenas do Carnaval, isso por causa da imprudência. Na operação do ano passado, 60 mil pessoas foram pegas dirigindo acima da velocidade permitida e quase 6 mil foram autuadas por ultrapassagens indevidas. Essa mistura acabou provocando mais de 1.000 acidentes nas estradas e ainda 82 mortes. Também tem motorista abusando do álcool, viu? Foram pegos mais de 1.000 motoristas embriagados nas rodovias. E na primeira noite da operação, que aqui em Goiás começou ontem, a PRF registrou 10 acidentes, com 8 feridos e 2 mortes. Chico. Obrigado, Rosane. Pois é, a Rosane falou aí, né, dos acidentes e tal, então fica um lembrete para você que vai viajar, dirija com prudência e também com muito cuidado com as multas. Falando em multa, tem agora uma nova resolução já regulamentada pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, que permite parcelar o pagamento das multas com cartão de crédito ou débito, mas é preciso saber se a infração foi registrada em vias municipais, estaduais ou federais. O César Tralli está hoje com a gente lá em São Paulo, que vai explicar um pouco melhor isso pra gente aqui. Oi, César, bom dia. Oi, Ana Paula, oi, Chico, bom dia para todo mundo aí ligado no Bom Dia Brasil. Melhor seria não ficar tomando multa, né, Ana? Que o parcelamento não sirva aí para facilitar a vida de quem desrespeita as leis de trânsito, né? Mas a grande verdade é a seguinte, se a multa chegar, dependendo de onde for, ó, tem que ver se o Detran do local aderiu ou não a esse parcelamento. E aí cada um vai decidir como é que faz a informação para os cidadãos, né? A gente confere agora todos os detalhes na reportagem do Felipe Ciani. Uma droga, né? Quando você chega em casa, olha pro chão e aquela correspondência que você achou que era alguma coisa bacana é multa de trânsito. Pior quando um dia chega uma, outro dia chega outra, vai chegando, e quando você vai ver, entra naquele dilema. Pago a parcela do carro ou pago a infração? Agora o que é pior que isso tudo, tá cheio de multa que nem foi você que tomou. Quer piorar ainda mais? A maior parte das infrações foi o ex quem cometeu e você só descobriu quando ele já era ex. Vida dura, hein, Ana? Aí chegaram as multas em casa. Uma ainda eu consegui transferir pro nome dele, a outra ficou no meu nome. Além de tudo, tomei 2 meses de gancho na carta. A conclusão atual dessa história é que essas multas que ainda não foram pagas são de 2015 e aí por causa disso o carro dela tá que nem esse daqui, parado na garagem, porque nem o licenciamento ela vem conseguindo fazer, o seguro também não está aceitando fazer a cobertura de um carro nessas condições e até agora ela não conseguiu juntar grana para pagar essa dívida. Mas agora, até que enfim, a Ana pode estar começando a enxergar uma saída para fazer o carro voltar a rodar com tudo regularizado. É que o Departamento Nacional de Trânsito acabou de autorizar
o parcelamento de dívidas como essa que a Ana tem. Os estados da nossa federação, todos os DETRANS e os demais membros do Sistema Nacional de Trânsito irão dar essa disponibilidade ao cidadão que permite, de forma ampla e irrestrita, o parcelamento das multas e a arrecadação imediata desses valores para os órgãos do Sistema Nacional. Esse parcelamento não é obrigatório, mas segundo esse advogado com quem a gente foi bater um papo, os governos provavelmente vão ter interesse em viabilizar isso para receber a grana das multas atrasadas. Esse parcelamento vai poder ser feito pelo cartão de crédito ou de débito. E tem outra coisa, como a gente pode tomar multas de trânsito municipais, estaduais ou federais, pode ser que a gente consiga parcelar algumas e outras não. Seria melhor ter uma uniformização de todos eles para que não haja confusão por parte do contribuinte. Os governos vão ter que fazer acordos com as operadoras dos cartões para viabilizar esse picotamento da dívida. A quantidade de parcelas de os juros vão depender de cada operadora. Mas olha, só de poder parcelar alguma coisa, a Ana já tá feliz pra caramba, viu? Devo não nego, quero pagar mais. Eu pago como puder, né? Literalmente. Pago como do jeito que eu tenho conta pra caramba pra pagar, pelo amor de Deus. Olha só, Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, explicou que a partir do momento em que é feito o parcelamento e pago a primeira parcela, imediatamente o débito é liberado e o cidadão não tem mais nenhuma relação com os órgãos de trânsito. O relacionamento passa a ser diretamente com a instituição financeira que detém a exploração do cartão de crédito. Ei, César Tralli, daqui a pouco então a gente volta com mais informações disso aí. Agora nós vamos falar de uma notícia trágica que chega da Venezuela, onde quase 70 pessoas morreram. Foi uma rebelião de presos seguida de um incêndio. Essa rebelião foi na cidade de Valência, no comando da polícia do estado de Carabobo. A imprensa local diz que no começo da madrugada, os presos botaram fogo em colchões numa tentativa de fuga. E logo depois, então, esse incêndio se espalhou pela carceragem e do lado de fora, parentes desesperados buscam notícias e acabaram entrando em confronto com policiais. O governo prometeu uma investigação rigorosa e confirmou 68 mortes. 66 eram presos e as outras vítimas são 2 mulheres que estavam ali para visitar os maridos. Vamos saber de previsão do tempo agora, aqui pelo Brasil. Está chovendo muito em algumas regiões, principalmente em São Paulo. A Jaqueline Brasil é quem traz as informações para a gente. Jaqueline, bom dia. Quer dizer que o outono começou, mas essas chuvas de verão parece que não querem ir embora, né? Pois é, bom dia Ana, Chico, bom dia a todos. Elas estão por aqui, eu digo mais, viu? As chuvas vão continuar fazendo companhia para essa estação, pelo menos nos próximos dias. Essa primeira semana do outono tá com cara de verão mesmo, viu? Com sol, calor e as pancadas fortes de chuva à tarde. Ontem, inclusive, aqui em São Paulo, choveu bastante. Foram 23 alagamentos no centro da capital paulista. A água subiu rápido e alguns carros ficaram boiando. Foram mais de 2.000 raios registrados na Grande São Paulo. Olha só aí as imagens. Na rodovia Mogi Bertioga, um dos principais caminhos para o litoral norte, teve queda de barreira e interdição de pista que ainda continua. Hoje pode chover de novo aqui em São Paulo a partir da tarde, tá? Essas aqui são imagens do satélite, as áreas de instabilidade que estão concentradas agora em parte do sudeste, do sul, também do norte, mas principalmente no nordeste, porque hoje o risco de temporal com o pacote completo, raios, ventania e muita chuva é para o litoral norte aqui do nordeste, do Maranhão até o Rio Grande do Norte. O que está provocando toda essa chuva é essa escadinha, a zona de convergência intertropical. Aliás, para os próximos 15 dias, tem previsão de chuva para todo o nordeste, pode chover até 200 milímetros no Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco. E é uma boa notícia, porque 52 cidades do sertão pernambucano estão em situação de emergência por causa da estiagem. Porém, essa chuva não vai resolver o problema da seca, infelizmente, já que a tendência é que a chuva diminua nos próximos meses. Onde pode chover também hoje no país, em parte do norte, também no sul. Tem aqui um sistema de alta pressão que está mandando o vento úmido para o Espírito Santo e a Bahia, por isso que o tempo fica mais fechado. No Rio de Janeiro, na cidade, o tempo fica aberto, mas em compensação no norte do estado, aí a chuva aperta também. Tempo firme em boa parte da Bahia, Goiás, também interior de São Paulo e Minas Gerais.
mais. Temperaturas para hoje, fazendo calor, 29 em Porto Alegre, também Fortaleza, 31 em Salvador, 32 em Goiânia, 30 aqui em São Paulo e 34 graus aí em São Paulo. Ana e Chico, aí no Rio de Janeiro. Tá bom. Fiquei até em dúvida onde que eu tava. Qual é daquela escadinha ali que você mostrou? Vai da praia na Sexta-feira Santa, não? Pois é, a escadinha, Chico, vai provocar chuva no Nordeste, tá? Então eu vou mostrar para vocês onde é que vai dar praia, justamente no litoral norte aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro, 34 aí no Rio de Janeiro, tá? E 30 aqui em São Paulo. Onde vai chover na praia, a chuva à tarde no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral nordestino, por causa também da escadinha. A chuva vem a qualquer momento, mas vai ter aquele tempo abafado, vai dar para aproveitar bastante, viu? Chico e Ana. Ok, obrigado, Jaqueline. Obrigada. O Instituto Evandro Chagas comprovou em exames mais detalhados que o despejo irregular da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará, teve um impacto muito maior e muito mais nocivo do que parecia. Pela segunda vez, o Instituto Evandro Chagas analisou amostras dos rios Pará e Murucupi, os mais próximos da refinaria Hidroalunorte. Os pesquisadores constataram que os níveis de metais como arsênio, mercúrio, alumínio e cobre continuam elevados. A análise se estendeu a outros 6 rios e igarapés de Barcarena e do município vizinho, Abaetetuba. Em algumas amostras de água, a concentração de chumbo, por exemplo, estava 5 vezes acima do limite estabelecido por lei. Nos resíduos de uma das áreas da refinaria, os pesquisadores identificaram 14 metais tóxicos. Segundo eles, esse material se misturava à água da chuva e era lançado nos rios de Barcarena por 3 pontos de despejo clandestinos encontrados na Hidroalunorte pela fiscalização do Estado. Amostras da água que passou por esses canais irregulares também foram analisadas pelo Instituto Evandro Chagas, que constatou, por exemplo, altas concentrações de manganês. Os riscos ambientais são maiores do que se imaginava. Quando você joga efluentes não tratados, isso no ambiente é caracterizado como, na realidade, um crime ambiental. Tá bom? Muito mais do que necessariamente só uma falha. Eu acho que a empresa tem que repensar seu modo de produção. Este médico disse que a saúde dos moradores que usam os rios está em risco. O chumbo em si, em altas concentrações, ele pode dar alterações neurológicas e também comprometimento, principalmente do sistema esquelético. As novas coletas foram feitas 3 semanas depois de ter sido encontrado o primeiro canal clandestino, em meados de fevereiro. Depois que a Justiça determinou que a Hidroalunorte reduzisse a produção pela metade, a empresa admitiu ter descartado água de chuva não tratada no Rio Pará. O Ministério Público quer que a Hidroalunorte se comprometa a avaliar a qualidade da água e dar assistência às famílias atingidas. Assim como certamente faria na Noruega, né, de onde é a Hidroalunorte, a maior refinadora de alumínio do mundo. A empresa afirmou que está tentando um acordo com o Ministério Público sobre o novo laudo do Instituto Evandro Chagas. Ela disse que só vai se manifestar depois de analisar o documento. O governo do Pará disse que vai fazer um estudo mais completo do impacto poluente desses despejos irregulares e que estuda medidas para compensar as comunidades que foram afetadas. Vamos trazer agora novas informações sobre a prisão do empresário José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer. Vamos então mais uma vez a Brasília conversar com o André Sadi, que trouxe a informação aqui pra gente em primeira mão. André, está confirmado que essa prisão agora está ligada à investigação sobre o decreto que favoreceu o setor de portos. Isso, Ana, exatamente, está confirmado, se refere sim a medidas referentes, na verdade, ao inquérito dos portos que corre aqui no Supremo. Deixa eu dar mais uma informação. Além de José Yunes, foi preso nesta manhã Celso Greco, que é o dono da empresa Rodrimar. Informação confirmada, e eu já ouvi o advogado dele, o Fábio Tofik, que confirma a prisão e disse que ainda não teve acesso à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou esta prisão. Tem também detalhes sobre o nome da operação aqui, essa operação que
está em andamento chama Operação Scala, que é o nome do porto da ilha de Patmos, que é o nome da operação anterior envolvendo estes fatos em investigação. São mandados sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, até agora o que a gente tem são 2 prisões confirmadas. José Yunes, que é o advogado, amigo do presidente Michel Temer e ex-assessor da presidência da República, foi preso hoje de manhã, uma prisão temporária de 5 dias, preso pela Polícia Federal, uma decisão também autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e Celso Greco, que é o dono da empresa Rodrimar. Lembrando que este inquérito dos portos que corre aqui no Supremo investiga exatamente se o presidente Michel Temer ele editou um decreto em 2017 para beneficiar empresas do setor de portos, exatamente o caso da empresa Rodrimar. Essas investigações ainda estão em curso. O relator deste caso no Supremo, claro, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou, inclusive, a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer e tem outras medidas em andamento. O José Yunes é amigo do presidente Michel Temer há muitos anos, inclusive toda vez que o presidente Michel Temer ele vai a São Paulo, ele tenta encontrar o amigo dele, José Yunes. A última vez foi nesta segunda-feira, durante uma viagem do presidente à capital paulista para uma agenda oficial, e aproveitou para encontrar o amigo dele, José Yunes, que hoje de manhã foi preso pela Polícia Federal, uma prisão de 5 dias, uma prisão temporária e uma medida autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Anne Chico. Ok, obrigado, Andréia. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre a prisão do ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, José Yunes. E mais, o retrato do descaso. Pacientes desse hospital em Fortaleza são atendidos no chão. E o Brasil é o 7º país mais ameaçador do mundo para usuários da internet. Agora são 8h09, hora de Brasília. Estamos de volta agora com um alerta. O Brasil é um dos países mais ameaçadores para os usuários da internet no mundo. E muitos ataques chegam pelo telefone, pelos smartphones, não é isso, Trali? Pois é, Ana Paula, tem que ficar esperto com isso aqui, viu? Porque essas armadilhas aparecem em forma de aplicativos, né? Games baixados em lojas virtuais, geralmente não autorizadas nos smartphones. E aí os aparelhos correm mais risco quando o sistema está desatualizado. Quem mostra pra gente agora é o repórter Renato Biasi. Neste mapa mundi, as setas vão de um país a outro e não param. Elas representam crimes virtuais, monitorados em tempo real por uma multinacional de segurança cibernética. Repare que muitas das setas partem do Brasil e boa parte delas fica aqui mesmo. São fraudes que levam à invasão de computadores e trazem transtorno a pessoas como Maurílio, que teve o cartão de crédito clonado e só não ficou no prejuízo porque o banco ressarciu a conta dele. Você está distraído, você está pesquisando em vários lugares o mesmo produto, você pode clicar em um link malicioso, né? E quando você percebe, já foi. No relatório anual sobre segurança na internet, o Brasil é apontado como o 7º país mais ameaçador para os usuários da rede no Brasil e no mundo. E o primeiro lugar na América Latina. Entre os ataques mais comuns estão alguns com nomes complicados, como o ransomware, quando bandidos que agem na internet exigem resgate para liberar os dados sequestrados do computador. E o cryptojacking, que é quando os hackers invadem a rede atrás de moedas virtuais. Esses riscos afetam pessoas e empresas. As mais visadas são as de varejo, que, segundo o estudo, recebem uma ameaça de vírus a cada 118 e-mails. Quanto às pessoas físicas, a maior ameaça é o chamado phishing, que são e-mails com armadilhas para enganar o usuário. Uma vez que ele toma a ação que o hacker quer, ele pode estar sujeito a perda de dados, ele pode ter suas informações pessoais roubadas, acesso a sites de lojas, de bancos, né? Pode ser também uma tentativa de obter uma informação para conseguir fazer um ataque maior. Praticamente todo mundo que mantém contato com a internet está sujeito a essas ameaças, até mesmo quem só usa o celular. Em um ano, os ataques a processadores de smartphones, como esse aqui, cresceram 54%. As armadilhas para invadir essas máquinas aparecem principalmente em forma de aplicativos e games, baixados em lojas virtuais não autorizadas.
E a maioria dos consumidores não está muito atenta a esse risco. Só 2 de cada 10 aparelhos com o sistema operacional Android, o mais popular no Brasil, estão atualizados, ou seja, protegidos contra a ação dos criminosos cibernéticos. As principais dicas para os usuários e até para as empresas são sempre manter dispositivos atualizados, com as últimas versões, atualizações de segurança, tentar usar senhas diferentes para diferentes aplicações e dispositivos, verificar um pouco melhor os e-mails que estão recebendo, não clicar em e-mails suspeitos, E esse cuidado nosso só vai ter que aumentar, porque a cada dia mais a gente está dependente aí de telefone celular. Ainda de acordo com o relatório, os ataques com cryptojacking, como a gente acabou de mostrar na reportagem, que é quando os hackers invadem a rede atrás de moedas virtuais, cresceram 8.500% num único ano. Ana e Chico. Que coisa, hein, Tralli? Obrigado. O Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional de Petróleo não oferte no leilão que será realizado hoje 2 blocos do pré-sal da Bacia de Campos. Eles correspondem a 80% do valor estimado nessa rodada de negociação. Auditores do TCU afirmaram que o negócio não seria vantajoso para o governo. Algumas das maiores companhias de petróleo do mundo se inscreveram para participar do leilão. A disputa acontece apenas 6 meses depois da 14ª rodada, que teve um resultado recorde, quando o governo arrecadou quase 4 bilhões de reais. Hoje vão ser oferecidos 47 blocos para exploração e produção no mar e outros 21 blocos em terra. A disputa é pelo regime de concessão. As empresas interessadas oferecem individualmente ou em consórcio um valor em bônus de assinatura e propõem um plano de investimentos. Quem fizer a proposta mais vantajosa ganha a disputa. Para os especialistas, o sucesso do leilão é fundamental para consolidar a retomada do setor no Brasil. A continuidade do processo dos leilões, dando certeza para todos os atores no país que você vai ter um portfólio de projetos ao longo do tempo, que você vai poder trabalhar, investir, gerar empregos, movimentar os fornecedores locais, é importantíssimo. Não é só para a indústria, é para o Brasil. A maior atração desse leilão são as áreas que estão coladas no pré-sal, porque a expectativa é de uma produção muito alta. Mas o Tribunal de Contas da União surpreendeu o governo, a Agência Nacional do Petróleo e os investidores, determinando que não sejam ofertados agora justamente os 2 blocos mais valiosos, que juntos poderiam render mais de 3 bilhões e 550 milhões de reais. Cerca de 80% do valor arrecadado no leilão de hoje poderia vir dos blocos SM-534 e SM-645. O TCU considerou que eles estão praticamente dentro da região do pré-sal. Para o tribunal, o país ganharia mais se a oferta fosse pelo regime de partilha e não pelo de concessão. Na partilha, ganha o leilão quem oferece ao governo a maior participação nos lucros, o chamado lucro-óleo. O prejuízo estimado por auditores, se os blocos fossem vendidos agora pela concessão, chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. O diretor-geral da ANP lamentou a decisão, mas afirma que o leilão de hoje não será prejudicado. A previsão de arrecadação que nós temos para o leilão de concessão, juntamente com o leilão de partilha que vai acontecer em junho, é de 3,5 bilhões de reais. Então essa previsão nós mantemos, mesmo com a retirada desses 2 blocos. O Ministério das Minas e Energia diz que está analisando e que respeita a decisão do TCU, que suspende o leilão dos 2 blocos no pré-sal e que no período mais curto possível vai submeter ao Conselho Nacional de Petróleo de política energética uma nova proposta para leiloar essas áreas ainda este ano. Nós já falamos nessa edição da prisão agora de manhã do empresário José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer, e agora vamos falar da prisão do empresário Antônio Celso Greco, sócio da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto dos portos. A repórter Solange Freitas traz informações ao vivo de Santos, onde mora esse empresário. Bom dia.
Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. A chefia da Polícia Federal aqui em Santos também confirma a prisão do dono da Rodrimar. Ele mora aqui em Santos, mas foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. E segundo a assessoria da Rodrimar, é uma prisão temporária de 5 dias. Ele foi preso em Monte Alegre, onde ele tem uma casa e onde ele pretendia passar a Páscoa. Neste momento, tem 6 equipes da Polícia Federal aqui de Santos, com o apoio da PF de São Paulo e de Brasília também, fazendo várias operações. Eles estão no apartamento do dono da Rodrimar, que fica no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Estão na sede da empresa, aqui no centro da cidade, e também nos armazéns do Porto de Santos, fazendo essa operação. Todo o material apreendido vai ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. Solange Freitas, para o Bom Dia Brasil. Ok, de Santos, vamos então direto para Brasília, mais uma vez com a Andréia Sadi, que tem novas informações sobre essa operação da Polícia Federal. Andréia. Ana, a informação atualizada é a seguinte: a Polícia Federal está na casa de João Batista Lima, que é o ex-coronel da Polícia Militar, que, assim como José Yunes, é amigo do presidente Michel Temer há décadas. O João Batista Lima é alvo deste inquérito dos portos. A Polícia Federal tenta, desde o ano passado, ouvi-lo neste inquérito, não consegue porque ele alega motivos de saúde. Então, a informação atualizada é que a Polícia Federal também está na casa dele agora de manhã. A gente falou mais cedo aqui que José Yunes foi preso, essa prisão confirmada. José Yunes, que é amigo do presidente, foi assessor da Presidência da República, foi preso, uma prisão temporária de 5 dias, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa prisão também confirmada de Celso Greco, que é o dono da Rodrimar. Informação agora de Vladimir Neto, nosso repórter aqui da TV Globo, foi preso também pela Polícia Federal Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura do PMDB. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é quem autorizou essas prisões, ele é o relator do inquérito dos portos, que corre aqui no Supremo e investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto no ano passado, em maio de 2017, para beneficiar empresas do setor de portos, como o caso da Rodrimar. Andréia Sadi para o Bom Dia Brasil. Bom, daqui a pouco a gente volta então com notícia mais atualizada sobre a prisão do José Yunes, um dos principais assessores e amigos do presidente Michel Temer, prisão feita aqui em São Paulo. Eu estou com a Sabina Simonato. Sabina, mais uma vez, bom dia para você. E vamos falar das notícias aqui da capital sobre trânsito, enfim, toda a locomoção nossa aí do dia a dia. Vamos atualizar, Trali, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Marginal Pinheiros, as câmeras da Marginal Pinheiros, aqui pertinho da gente, na altura da Ponte Estaiada, tá vendo que tá bem travado no sentido da Castelo Branco. E teve um acidente, viu, com 2 motos e um carro na altura da Ponte Laguna, então um pouquinho mais para trás também, 2 faixas estão bloqueadas nesse momento. Saindo daqui, vamos para uma outra câmera. Aqui, olha, no Anhangabaú, que também está com trânsito pesado agora no caminho de quem segue para a Avenida 9 de Julho e também para 23 de maio. Depois disso, atenção para você que está no Anhangabaú, porque também, no Anhangabaú não, na Mboi-Mirim, porque o trânsito também está carregado no caminho da Marginal Pinheiros, viu, Trali? Fica o alerta aí para o pessoal. Muito bem, Sabina Simonato. E choveu forte ontem em São Paulo também, né? Teve aquela chuvarada pesada, os paulistanos enfrentaram muitos transtornos aí para conseguir voltar para casa. Foram quase 1.400 raios em 2 horas de tempestade. Esse aí atingiu um prédio na Marginal Pinheiros, ó. Chuvarada castigou mais a região central, mal dava para enxergar, né? No Brás, uma cobertura metálica caiu. Tá vendo aí, ó? Nos Jardins, com a Praça das Guianas alagada, os carros passaram por cima da calçada. Foi um tormento, 52 árvores desabaram. Essa que você vê agora na Liberdade caiu em cima da fiação elétrica. O trânsito mais uma vez ficou bem complicado. O túnel do Anhangabaú no corredor norte-sul alagou de novo. E foi a 2ª vez em 8 dias. Eita, que sufoco. Jaqueline Brasil, tudo bem, Jaque? Tudo bom, dia, bom meu dia amor. Pra tudo você, na paz? Bom dia pra vocês. Conta aí pra gente como é que fica o tempo hoje aqui em São Paulo, véspera desse feriadão de Páscoa. Pois é, e o que todo mundo quer saber, será que vai chover assim como choveu ontem? A gente não pode descartar essa possibilidade, tá, Trali? O sol aparece agora durante todo o dia, mas por causa dessa combinação, calor, umidade, também os sistemas que estão atuando por aí, pode vir sim a chuva, e é uma chuva forte a partir da tarde, são pancadas. Mínima de 18, máxima de 30 graus, e aí muita gente quer saber como vai se comportar os próximos dias, principalmente amanhã. O que eu posso dizer para vocês, amanhã, o dia muito parecido com hoje, praia, litoral norte, sol, olha, o dia todo. É isso. Muito bem.
Valeu, Jaque. Brigadão. O Bom Dia Brasil tem mostrado o descaso com a saúde pública no país. O caso de hoje vem do Ceará. No Hospital do Coração de Fortaleza, pacientes esperam atendimento deitados no chão. O vídeo gravado por uma acompanhante mostra um homem no chão enquanto toma soro na veia. Ele está deitado apenas sobre um lençol. Ao lado, um idoso dorme nas mesmas condições. O pessoal chega aqui, vai internado, fica internado no chão aqui. Né? Neste outro vídeo, 4 pacientes dormem no chão em frente ao setor de raio-x. A Valdênia contou que o irmão dela ficou desse jeito por 5 dias. Tem 33 pessoas internadas na sala de medicamento e quem chega não tem onde ficar nem para tomar o medicamento, que é ser humano, ninguém é bicho para estar em chão, não. O problema acontece aqui no setor da emergência. Segundo testemunhas, lá dentro a lotação é tão grande que os pacientes se acomodam como é possível. Os que estão mais cansados e debilitados acabam se deitando no chão. Leito mesmo tem sido difícil por aqui. Não tem leito não, ele tá tudo aí sentado aí, o pessoal aí, é no chão, é um descaso. O hospital afirma que tem 130 leitos na emergência, mas está atendendo 88 pacientes além da capacidade. A mãe da Edilma é uma dessas pacientes. 3 dias nós dormimos no chão, nós estamos doidos porque tem uma cadeirinha dessa de plástico, nós ficamos sentados em redor. O Bom Dia Brasil vem mostrando os problemas no Hospital de Messejana de Fortaleza, que é referência em transplantes cardíacos e de pulmão para os estados do Norte e Nordeste. Desde o ano passado tem faltado medicamentos e materiais, até mesmo os mais básicos, como catéter, fio de sutura e luvas. Por causa disso, alguns pacientes esperaram meses pelas cirurgias e chegaram a perder órgãos doados. O marido dessa mulher, que não quis ser identificada, espera um cateterismo ainda sem data marcada. Ele até conseguiu uma cadeira enquanto está internado. Ela, que é acompanhante, fica no chão. Ele está sentado numa cadeira, com as pernas tudo inchadas já, e dizem que vão transferir, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não estão fazendo nada, até agora não tem feito nada. Situação inaceitável, né? A gente foi atrás, claro, da Secretaria de Saúde do Ceará para perguntar sobre esse absurdo aí que a gente viu. A Secretaria disse que está construindo 48 leitos novos para esse hospital e diz que está, sim, transferindo pacientes menos graves. Que história dessa menina, né, Cecília? Ela desafiou os radicais do Talibã e agora, mais uma vez, dá uma demonstração de coragem. Muita coragem, Ana, impressionante. Mas foi difícil controlar a emoção durante a apresentação de um documentário sobre a vida dela. Malala chorou quando disse aos convidados que não acreditava estar no Paquistão novamente, quase 6 anos depois do ataque covarde do Talibã. Antes, a jovem e a família se encontraram com o primeiro-ministro paquistanês. Ela não deve ir à sua antiga casa no Vale do Swat por falta de segurança. Foi lá que, em novembro de 2012, homens mascarados pararam um ônibus escolar em que Malala e outras crianças usavam para ir para a escola. Ela foi baleada na cabeça por causa da campanha que fazia em favor da educação para as meninas. 8 horas e 40 minutos, voltamos ao vivo aqui com notícias de São Paulo. Sabina Simonato. Atualizar a situação agora na região metropolitana, em São Paulo. Vamos começar com a rodovia Ayrton Senna, Tralha. Ela está toda travada. Tem lentidão do quilômetro 22 ao 14 por conta de um acidente no quilômetro 20, isso no sentido capital. O motorista vai enfrentar essa lentidão. É um acidente leve, mas enfim, provoca muitos transtornos. Daqui a gente vai para a rodovia Anchieta. Você está vendo que está tudo vermelho, né? No sentido também da capital, tem lentidão do 12 ao 10. A Imigrantes melhora agora. Não é acidente, é excesso de veículos mesmo, o pessoal indo para o trabalho. Exatamente. A gente chegando aqui à capital para trabalhar. É isso mesmo. Depois à tarde vai inverter. Aí o bicho pega em direção à praia, né, Sabina? E já que a gente falou de rodovia Anchieta, Imigrantes, seguinte, 1.800.000 veículos devem deixar a capital nesse feriado de Páscoa, né? Já que a gente está falando amanhã, muita gente começa a pegar a estrada e aí a operação saída já começa hoje à tarde, fica o alerta. Eu dei uma olhada, o pessoal diz que agora, nesse momento, a situação é tranquila para quem já vai pegar a estrada, viu, Trali? Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com outras notícias, né, Sabe? Vou voltar a falar agora da operação da Polícia Federal, que prendeu pelo menos 5 pessoas agora de manhã no Rio de Janeiro. Um dos alvos dessa operação é uma mulher presa na zona sul do Rio. Ela é ligada ao grupo Libra,
grupo que atua no setor de portos. E as informações agora ao vivo com Natália Castro. Bom dia, Natália. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo. Olha, os agentes da Polícia Federal chegaram aqui nesse prédio no Leblon, na zona sul do Rio, por volta das 6 da manhã. 2 horas depois, eles saíram com uma mulher presa. Ela é da família Torrealba. A família que é dona do Grupo Libra é alvo das investigações aqui no Rio de Janeiro. O grupo é proprietário de áreas de terminais do Porto de Santos. O Grupo Libra foi citado na delação premiada de Lúcio Funaro como uma das empresas beneficiadas na medida provisória dos portos editada em 2013. Por enquanto, são essas as informações que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Ana. O nosso Bom Dia Brasil, né, Tralha? É isso aí, Chico e Ana. José Yunes está neste momento dentro do prédio da polícia. Foi atingido por um disparo. Os policiais encontraram uma marca na parte traseira do lado esquerdo, na altura das poltronas, e o retrovisor direito quebrado. Essas imagens mostram o ex-presidente Lula descendo do ônibus já em Laranjeiras do Sul, onde discursou numa universidade. Um grupo de advogados entregou ao Ministério Público Estadual um documento que inclui cópias de mensagens trocadas por meio de aplicativos de celular. Nestas mensagens, segundo os advogados, os participantes dos grupos estariam combinando os ataques à caravana de Lula e também falam em tiros. O participante de um grupo de mensagens escreve: gente, vamos trocar os ovos por bala de borracha e munição letal, que vai ser bem mais eficaz. Outro participante fala que tem que meter bala, aproveita que está de noite, mira nos pneus, motor e bala. Ontem à noite, no centro de Curitiba, Lula participou de um ato que marcou o fim da caravana. Participaram representantes do PT, PSB, PSOL, PCdoB e PDT. O evento se transformou numa manifestação de repúdio aos ataques à caravana. E o ministro da Segurança Pública recebeu de parlamentares do PT um pedido para que a Polícia Federal entre nessa investigação sobre o ataque à caravana do ex-presidente Lula. Por enquanto, o caso está sob responsabilidade da Polícia do Paraná. Vamos saber mais em Brasília com o Júlio Mosquera. Oi, Júlio, bom dia para você. O que disse o ministro Raul Jungmann? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jungmann primeiro colocou a Polícia Federal à disposição do governador do Paraná, Beto Richa, e disse que o governo federal vai ajudar no que for preciso para chegar aos responsáveis pelo ataque. E que, se ficar comprovado que o crime foi político, a Polícia Federal está pronta para assumir as investigações. Se ficar comprovado que se trata de um crime político, é óbvio que a federalização irá acontecer. Todas as vezes em que recebi da parte da senadora Gleisi Hoffmann, mas também de outros membros do PT, alertas quanto à possibilidade de conflito e agressões à caravana do ex-presidente Lula, nós tomamos providências como ligar para o governador, ligar para a secretária de Segurança, alertar a Polícia Rodoviária Federal para que acompanhasse a caravana em lugares críticos onde havia possibilidade de conflito. Mantida, Chico. Pois é, a saída do deputado Paulo Maluf da cadeia, assim como do deputado estadual do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, por razões de saúde, isso a gente não discute. Mas o que eu discuto é milhares e milhares de presos, às vezes mais idosos, doentes com tuberculose, que apodrecem nesses fétidos e imundos presídios brasileiros e não têm o mesmo olhar benevolente e humanitário da justiça. Por que será? Porque esses têm mais dinheiro? Porque tem mais advogados? Porque tem mais poder de pressão? Isso é que a gente acha estranho. A gente não pode concordar com isso, né? É isso, Júlio. É só um protesto. Sem dúvida, um tratamento muito diferente, né, Chico? Pois é, mas todos não são iguais perante a lei ou alguns são mais iguais? Né? Bom, a gente mostra agora o movimento nas estradas, na saída para o feriadão da Semana Santa. Globocop sobrevoando a Ponte Rio-Niterói. Tá aí, Genilson Araújo, já tem muita gente aproveitando o feriadão, hein?
Tem sim, Chico. Com esse tempo bom, ó, solzão forte, temperatura em elevação, vai ser um feriado santo abençoado aí, com muito calor, né? Jeitão de verão em pleno outono. A gente está acompanhando a movimentação, Chico, aqui na ponte. O tráfego nesse horário ainda é maior em direção ao Rio de Janeiro, nessa pista aí da esquerda. Mas o tráfego em direção a Niterói, em direção à região dos Lagos, já é bem acima do normal para esse horário, indicando aí que tem muita gente. O movimento deve aumentar sensivelmente após o almoço, na parte da tarde e também na parte da noite. Hoje vai ser o dia de maior movimento aqui na ponte, Chico. Vão passar por aqui pelo menos 94 mil veículos em direção à região dos Lagos. Portanto, um movimento muito grande já nesse horário, bem acima do normal. Na parte da tarde deve piorar. A recomendação é que as pessoas fiquem atentos, motoristas, à água, óleo, combustível, calibragem e limpadores, Chico. Ok, Genilson Globocop sobrevoando então Ponte Niterói. E agora a gente vai ver o trânsito no sistema Anhanguera Bandeirantes, sistema que sai da capital paulista para o oeste do estado. E lá está o Rafael Fachin. Bom dia, Rafael. Oi, Chico, bom dia para todo mundo. Véspera de feriado é sempre assim, né? Muita gente vai viajar de carro para não perder tempo, emendar a viagem depois do serviço, só que aí a situação fica assim, ó. Quilômetro 10 da rodovia Anhanguera, a chegada a São Paulo, são 3 quilômetros de congestionamento. Pela rodovia dos Bandeirantes, a chegada de São Paulo também está parecida com 3 quilômetros de congestionamento. No sentido interior, o movimento hoje deve ser intenso a partir das 2 da tarde, seguir assim até às 7 da noite. O pessoal tem que ficar atento com a volta para casa no domingão, viu? O trânsito intenso deve ficar do meio-dia até às 11 da noite. Feriado de Páscoa é assim, parece que todo mundo combina de sair junto e depois todo mundo combina também para voltar junto no mesmo dia, viu? Tem que ter paciência, Chico. É isso aí, Rafael. Sistema Anhanguera Bandeirantes que sai para o noroeste de São Paulo. E agora vamos para Goiás, onde a Polícia Rodoviária antecipou para a madrugada de hoje a operação nas estradas. Justamente os dois blocos mais valiosos, que juntos poderiam render mais de 3 bilhões e 550 milhões de reais. Cerca de 80% do valor arrecadado no leilão de hoje poderia vir dos blocos SM 534 e SM 645. O TCU considerou que eles estão praticamente dentro da região do pré-sal. Para o tribunal, o país ganharia mais se a oferta fosse pelo regime de partilha e não pelo de concessão. Na partilha, ganha o leilão quem oferece ao governo a maior participação nos lucros, o chamado lucro óleo. O prejuízo estimado por auditores, se os blocos fossem vendidos agora pela concessão, chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. O diretor-geral da ANP lamentou a decisão, mas afirma que o leilão de hoje não será prejudicado. A previsão de arrecadação que nós temos para o leilão de concessão, juntamente com o leilão de partilha que vai acontecer em junho, é de 3,5 bilhões de reais. Então essa previsão nós mantemos, mesmo com a retirada desses dois blocos. O Ministério das Minas e Energia diz que está analisando e que respeita a decisão do TCU, que suspende o leilão dos dois blocos no pré-sal e que no período mais curto possível vai submeter ao Conselho Nacional de Petróleo de política energética uma nova proposta para leiloar essas áreas ainda este ano. Nós já falamos nessa edição da prisão agora de manhã do empresário José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer, e agora vamos falar da prisão do empresário Antônio Celso Greco, sócio da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto dos portos. A repórter Solange Freitas traz informações ao vivo de Santos, onde mora esse empresário. Bom dia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. A chefia da Polícia Federal aqui em Santos também confirma a prisão do dono da Rodrimar. Ele mora aqui em Santos, mas foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. E segundo a assessoria da Rodrimar, é uma prisão temporária de 5 dias. Ele foi preso em Monte Alegre, onde ele tem uma casa e onde ele pretendia passar a Páscoa. Neste momento, tem 6 equipes da Polícia Federal aqui de Santos, com o apoio da PF de São Paulo e de Brasília também fazendo várias operações. Eles estão no apartamento do dono da Rodrimar, que fica no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Estão na sede da empresa aqui no centro da cidade e também nos armazéns do Porto de Santos, fazendo essa operação. Todo o material apreendido vai ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. Solange Freitas para o Bom Dia Brasil.
Ok, de Santos, vamos então direto para Brasília, mais uma vez com a Andréa Sadi, que tem novas informações da Polícia Federal. Andréa. Ana, a informação atualizada é a seguinte: a Polícia Federal está na casa de João Batista Lima, que é o ex-coronel da Polícia Militar, que, assim como José Yunes, é amigo do presidente Michel Temer há décadas. O João Batista Lima é alvo deste inquérito dos portos. A Polícia Federal tenta, desde o ano passado, ouvi-lo neste inquérito, não consegue porque ele alega motivos de saúde. Então, a informação atualizada é que a Polícia Federal também está na casa dele agora de manhã. A gente falou mais cedo aqui que José Yunes foi preso, essa prisão confirmada. José Yunes, que é amigo do presidente, foi ex-assessor, foi assessor da Presidência da República, foi preso, uma prisão temporária de 5 dias, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa prisão também confirmada de Celso Greco, que é o dono da Rodrimar. Informação agora de Vladimir Neto, nosso repórter aqui da TV Globo, foi preso também pela Polícia Federal Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura do PMDB. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é quem autorizou essas prisões, ele é o relator do inquérito dos portos, que corre aqui no Supremo e investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto no ano passado, em maio de 2017, para beneficiar empresas do setor de portos, como o caso da Rodrimar. Andréa Sadi para o Bom Dia Brasil. Bom, daqui a pouco a gente volta então com notícia mais atualizada sobre a prisão do José Yunes, um dos principais assessores e amigos do presidente Michel Temer, prisão feita aqui em São Paulo. Eu estou com a Sabina Simonato. Sabina, mais uma vez, bom dia para você. E vamos falar das notícias aqui da capital sobre trânsito, enfim, toda a locomoção nossa aí do dia a dia. Vamos atualizar, Trali, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Marginal Pinheiros, as câmeras da Marginal Pinheiros, aqui pertinho da gente, na altura da Ponte Estaiada, tá vendo que tá bem travado no sentido da Castelo Branco. E teve um acidente, viu, com 2 motos e um carro na altura da Ponte Laguna, então um pouquinho mais para trás também, 2 faixas estão bloqueadas nesse momento. Saindo daqui, vamos para uma outra câmera. Aqui, olha, no Anhangabaú, que também está com trânsito pesado agora no caminho de quem segue para a Avenida 9 de Julho e também para 23 de maio. Depois disso, atenção para você que está no Anhangabaú, porque também, no Anhangabaú não, na M-Boi Mirim, porque o trânsito também está carregado no caminho da Marginal Pinheiros, viu, Trali? Fica o alerta aí para o pessoal. Muito bem, Sabina Simonato. E choveu forte ontem em São Paulo também, né? Aquela chuvarada pesada, os paulistanos enfrentaram muitos transtornos aí para conseguir voltar para casa. Foram quase 1.400 raios em 2 horas de tempestade. Esse aí atingiu um prédio na Marginal Pinheiros, ó. Chuvarada castigou mais a região central, mal dava para enxergar, né? No Brás, uma cobertura metálica caiu. Tá vendo aí, ó? Nos Jardins, com a Praça das Goianas alagada, os carros passaram por cima da calçada. De 5 dias, ele foi preso em Monte Alegre, onde ele tem uma casa e onde ele pretendia passar a Páscoa. Neste momento, tem 6 equipes da Polícia Federal aqui de Santos, com o apoio da PF de São Paulo e de Brasília também, fazendo várias operações. Eles estão no apartamento do dono da Rodrimar, que fica no bairro do Gonzaga, aqui em Santos, estão na sede da empresa aqui no centro da cidade e também nos armazéns do Porto de Santos, fazendo essa operação. Todo o material apreendido vai ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. Solange Freitas para o Bom Dia Brasil. Ok, de Santos, vamos então direto para Brasília, mais uma vez com a Andréa Sadi, que tem novas informações sobre essa operação da Polícia Federal. Andréa. Ana, a informação atualizada é a seguinte: a Polícia Federal está na casa de João Batista Lima, que é o ex-coronel da Polícia Militar, que, assim como José Yunes, é amigo do presidente Michel Temer há décadas. O João Batista Lima é alvo deste inquérito dos portos. A Polícia Federal tenta, desde o ano passado, ouvi-lo neste inquérito, não consegue porque ele alega motivos de saúde. Então, a informação atualizada é que a Polícia Federal também está na casa dele agora de manhã. A gente falou mais cedo aqui que José Yunes foi preso, essa prisão confirmada. José Yunes, que é amigo do presidente, foi ex-assessor, foi assessor da Presidência da República, foi preso, uma prisão temporária de 5 dias, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa prisão também confirmada de Celso Greco, que é o dono da Rodrimar. Informação agora de Vladimir Neto, nosso repórter aqui da TV Globo, foi preso também pela Polícia Federal Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura do PMDB.
Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é quem autorizou essas prisões, ele é o relator do inquérito dos portos, que corre aqui no Supremo e investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto no ano passado, em maio de 2017, para beneficiar empresas do setor de portos, como o caso da Rodrimar. Andréa Sadi para o Bom Dia Brasil. Bom, daqui a pouco a gente volta então com notícia mais atualizada sobre a prisão do José Yunes, um dos principais assessores e amigos do presidente Michel Temer, prisão feita aqui em São Paulo. Eu estou com a Sabina Simonato. Sabina, mais uma vez, bom dia para você. E vamos falar das notícias aqui da capital sobre trânsito, enfim, toda a locomoção nossa aí do dia a dia. Vamos atualizar, Trali, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Marginal Pinheiros, as câmeras da Marginal Pinheiros, aqui pertinho da gente, na altura da Ponte Estaiada, tá vendo que tá bem travado no sentido da Castelo Branco. E teve um acidente, viu, com 2 motos e um carro na altura da Ponte Laguna, então um pouquinho mais para trás também, 2 faixas estão bloqueadas nesse momento. Saindo daqui, vamos para uma outra câmera. Aqui, olha, no Anhangabaú, que também está com trânsito pesado agora no caminho de quem segue para a Avenida 9 de Julho e também para 23 de maio. Depois, Ana e Chico, aí no Rio de Janeiro. Tá bom. Fiquei até em dúvida onde que eu tava. Qual é daquela escadinha ali que você mostrou? Vai da praia na Sexta-feira Santa, não? Pois é, a escadinha, Chico, vai provocar chuva no Nordeste, tá? Então eu vou mostrar para vocês onde é que vai dar praia, justamente no litoral norte aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro, 34 aí no Rio de Janeiro, tá? E 30 aqui em São Paulo. Onde vai chover na praia, a chuva à tarde no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral nordestino, por causa também da escadinha. A chuva vem a qualquer momento, mas vai ter aquele tempo abafado, vai dar para aproveitar bastante, viu? Chico e Ana. Ok, obrigado, Jaqueline. Obrigada. O Instituto Evandro Chagas comprovou em exames mais detalhados que o despejo irregular da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará, teve um impacto muito maior e muito mais nocivo do que parecia. Pela segunda vez, o Instituto Evandro Chagas analisou amostras dos rios Pará e Murucupi, os mais próximos da refinaria Hidroalunorte. Os pesquisadores constataram que os níveis de metais como arsênio, mercúrio, alumínio e cobre continuam elevados. A análise se estendeu a outros 6 rios e igarapés de Barcarena e do município vizinho, Abaetetuba. Em algumas amostras de água, a concentração de chumbo, por exemplo, estava 5 vezes acima do limite estabelecido por lei. Nos resíduos de uma das áreas da refinaria, os pesquisadores identificaram 14 metais tóxicos. Segundo eles, esse material se misturava à água da chuva e era lançado nos rios de Barcarena por 3 pontos de despejo clandestinos encontrados na Hidroalunorte pela fiscalização do Estado. Amostras da água que passou por esses canais irregulares também foram analisadas pelo Instituto Evandro Chagas, que constatou, por exemplo, altas concentrações de manganês. Os riscos ambientais são maiores do que se imaginava. Quando você joga efluentes não tratados, isso no ambiente é caracterizado como, na realidade, um crime ambiental. Tá bom? Muito mais do que necessariamente só uma falha. Eu acho que a empresa tem que repensar seu modo de produção. Este médico disse que a saúde dos moradores que usam os rios está em risco. O chumbo em si, em altas concentrações, ele pode dar alterações neurológicas e também comprometimento, principalmente do sistema esquelético. As novas coletas foram feitas 3 semanas depois de ter sido encontrado o primeiro canal clandestino, em meados de fevereiro. Depois que a Justiça determinou que a Hidroalunorte reduzisse a produção pela metade, a empresa admitiu ter descartado água de chuva não tratada no Rio Pará. O Ministério Público quer que a Hidroalunorte se comprometa a avaliar a qualidade. Então eu vou mostrar para vocês onde é que vai dar praia, justamente no litoral norte aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro, 34 aí no Rio de Janeiro, tá? E 30 aqui em São Paulo. Onde vai chover na praia, a chuva à tarde no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral nordestino, por causa também da escadinha. A chuva vem a qualquer momento, mas vai ter aquele tempo abafado, vai dar para aproveitar bastante, viu? Chico e Ana. Ok, obrigado, Jaqueline. Obrigada. O Instituto Evandro Chagas comprovou em exames mais detalhados que o despejo irregular da refinaria Hidroalunorte em Barcarena, no Pará, teve um impacto muito maior e muito mais nocivo do que parecia.
Pela segunda vez, o Instituto Evandro Chagas analisou amostras dos rios Pará e Murucupi, os mais próximos da refinaria Hidroalunorte. Os pesquisadores constataram que os níveis de metais como arsênio, mercúrio, alumínio e cobre continuam elevados. A análise se estendeu a outros 6 rios e igarapés de Barcarena e do município vizinho, Abaetetuba. Em algumas amostras de água, a concentração de chumbo, por exemplo, estava 5 vezes acima do limite estabelecido por lei. Nos resíduos de uma das áreas da refinaria, os pesquisadores identificaram 14 metais tóxicos. Segundo eles, esse material se misturava à água da chuva e era lançado nos rios de Barcarena por 3 pontos de despejo clandestinos encontrados na Hidroalunorte pela fiscalização do Estado. Amostras da água que passou por esses canais irregulares também foram analisadas pelo Instituto Evandro Chagas, que constatou, por exemplo, altas concentrações de manganês. Os riscos ambientais são maiores do que se imaginava. Quando você joga efluentes não tratados, isso no ambiente é caracterizado como, na realidade, um crime ambiental. Tá bom? Muito mais do que necessariamente só uma falha. Eu acho que a empresa tem que repensar seu modo de produção. Este médico disse que a saúde dos moradores que usam os rios está em risco. O chumbo em si, em altas concentrações, ele pode dar alterações neurológicas e também comprometimento, principalmente do sistema esquelético. As novas coletas foram feitas 3 semanas depois de ter sido encontrado o primeiro canal clandestino, em meados de fevereiro. Depois que a Justiça determinou que a Hidroalunorte reduzisse a produção pela metade, a empresa admitiu ter descartado água de chuva não tratada no Rio Pará. O Ministério Público quer que a Hidroalunorte se comprometa a avaliar a qualidade da água e dar assistência às famílias atingidas. Assim como certamente faria na Noruega, né, de onde é a Hidroalunorte, a maior refinadora de alumínio do mundo. A empresa afirmou que está tentando um acordo com o Ministério Público. Com quem a gente foi bater um papo, os governos provavelmente vão ter interesse em viabilizar isso para receber a grana das multas atrasadas. Esse parcelamento vai poder ser feito pelo cartão de crédito ou de débito. E tem outra coisa, como a gente pode tomar multas de trânsito municipais, estaduais ou federais, pode ser que a gente consiga parcelar algumas e outras não. Seria melhor ter uma uniformização de todos eles para que não haja confusão por parte do contribuinte. Os governos vão ter que fazer acordos com as operadoras dos cartões para viabilizar esse picotamento da dívida. A quantidade de parcelas e os juros vão depender de cada operadora. Mas olha, só de poder parcelar alguma coisa, a Ana já tá feliz pra caramba, viu? Devo não nego, quero pagar mais. Eu pago como puder, né? Literalmente. Pago como do jeito que eu tenho que contar pra caramba pra pagar, pelo amor de Deus. Olha só, Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, explicou que a partir do momento em que é feito o parcelamento e pago a primeira parcela, imediatamente o débito é liberado e o cidadão não tem mais nenhuma relação com os órgãos de trânsito. O relacionamento passa a ser diretamente com a instituição financeira que detém a exploração do cartão de crédito. Ei, César Tralli, daqui a pouco então a gente volta com mais informações disso aí. Agora nós vamos falar de uma notícia trágica que chega da Venezuela, onde quase 70 pessoas morreram. Foi uma rebelião de presos seguida de um incêndio. Essa rebelião foi na cidade de Valência, no comando da polícia do estado de Carabobo. A imprensa local diz que no começo da madrugada, os presos botaram fogo em colchões numa tentativa de fuga. E logo depois, então, esse incêndio se espalhou pela carceragem e do lado de fora, parentes desesperados buscam notícias e acabaram entrando em confronto com policiais. O governo prometeu uma investigação rigorosa e confirmou 68 mortes. 66 eram presos e as outras vítimas são 2 mulheres que estavam ali para visitar os maridos. Vamos saber de previsão do tempo agora? Aqui pelo Brasil, está chovendo muito em algumas regiões, principalmente em São Paulo. A Jaqueline Brasil é quem traz as informações para a gente. Jaqueline, bom dia. Quer dizer que o outono começou, mas essas chuvas de verão parece que não querem ir embora, né?
Pois é, bom dia Ana, Chico, bom dia a todos. Elas estão por aqui, eu digo mais, viu? As chuvas vão continuar fazendo companhia para essa estação, pelo menos nos próximos dias. Essa primeira semana do outono tá com cara de verão mesmo, viu? Com sol, calor e as pancadas fortes de chuva à tarde. Ontem, inclusive, aqui em São Paulo, choveu bastante. Foram 23 alagamentos no centro da capital paulista. A água subiu rápido e alguns carros ficaram boiando. Foram mais de 2.000 raios registrados na Grande São Paulo. Olha só aí as imagens. Na rodovia Mogi Bertioga, um dos principais caminhos para o litoral norte, teve queda de barreira e interdição de pista que ainda continua. Hoje pode chover de novo aqui em São Paulo a partir da... E de pulmão para os estados do norte e nordeste. Desde o ano passado tem faltado medicamentos e materiais, até mesmo os mais básicos, como catéter, fio de sutura e luvas. Por causa disso, alguns pacientes esperaram meses pelas cirurgias e chegaram a perder órgãos doados. O marido dessa mulher, que não quis ser identificada, espera um cateterismo ainda sem data marcada. Ele até conseguiu uma cadeira enquanto está internado. Ela, que é acompanhante, fica no chão. Ele está 6 dias sentado numa cadeira, com as pernas tudo inchadas já, e dizem que vão transferir, por fazer isso, por fazer aquilo, não estão fazendo nada, até agora não foi feito nada. Situação inaceitável, né? A gente foi atrás, claro, da Secretaria de Saúde do Ceará para perguntar sobre esse absurdo aí que a gente viu. A Secretaria disse que está construindo 48 leitos novos para esse hospital e diz que está, sim, transferindo pacientes menos graves. Que história dessa menina, né, Cecília? Ela desafiou os radicais do Talibã e agora, mais uma vez, dá uma demonstração de coragem. Muita coragem, Ana, impressionante. Mas foi difícil controlar a emoção durante a apresentação de um documentário sobre a vida dela. Malala chorou quando disse aos convidados que não acreditava estar no Paquistão novamente, quase 6 anos depois do ataque covarde do Talibã. Antes, a jovem e a família se encontraram com o primeiro-ministro paquistanês. Ela não deve ir à sua antiga casa no Vale do Swat por falta de segurança. Foi lá que, em novembro de 2012, homens mascarados pararam um ônibus escolar em que Malala e outras crianças usavam para ir para a escola. Ela foi baleada na cabeça por causa da campanha que fazia em favor da educação para as meninas. 8 horas e 40 minutos, voltamos ao vivo aqui com notícias de São Paulo. Sabina Simonato. Atualizar a situação agora na região metropolitana, em São Paulo. Vamos começar com a rodovia Ayrton Senna, Tralha. Ela está toda travada. Tem lentidão do quilômetro 22 ao 14 por conta de um acidente no quilômetro 20, isso no sentido capital. O motorista vai enfrentar essa lentidão. É um acidente leve, mas enfim, provoca muitos transtornos. Daqui a gente vai para a rodovia Anchieta. Você está vendo que está tudo vermelho, né? No sentido também da capital, tem lentidão do 12 ao 10. A Imigrantes melhora agora. Não é acidente, é excesso de veículos mesmo, o pessoal indo para o trabalho. Exatamente. A gente chegando aqui à capital para trabalhar. É isso mesmo. Depois à tarde vai inverter. Aí o bicho pega em direção à praia, né, Sabina? E já que a gente falou de rodovia Anchieta, Imigrantes, seguinte, 1.800.000 veículos devem deixar a capital nesse feriado de Páscoa, né? Já que a gente está falando, amanhã muita gente começa a pegar a estrada e aí a operação saída já começa hoje à tarde, fica o alerta. Eu dei uma olhada, o pessoal diz que agora, nesse momento, a situação é tranquila. Então essa previsão nós mantemos, mesmo com a retirada desses 2 blocos. O Ministério das Minas e Energia diz que está analisando e que respeita a decisão do TCU, que suspende o leilão dos 2 blocos no pré-sal e que, no período mais curto possível, vai submeter ao Conselho Nacional de Petróleo de política energética, uma nova proposta para leiloar essas áreas ainda este ano. Nós já falamos nessa edição da prisão agora de manhã do empresário José Yunes, amigo e ex-assessor de Michel Temer, e agora vamos falar da prisão do empresário Antônio Celso Greco, sócio da empresa Rodrimar, que teria sido beneficiada pelo decreto dos portos. A repórter Solange Freitas traz informações ao vivo de Santos, onde mora esse empresário. Bom dia.
Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. A chefia da Polícia Federal aqui em Santos também confirma a prisão do dono da Rodrimar. Ele mora aqui em Santos, mas foi preso em Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo. E segundo a assessoria da Rodrimar, é uma prisão temporária de 5 dias. Ele foi preso em Monte Alegre, onde ele tem uma casa e onde ele pretendia passar a Páscoa. Neste momento, tem 6 equipes da Polícia Federal aqui de Santos, com o apoio da PF de São Paulo e de Brasília também, fazendo várias operações. Eles estão no apartamento do dono da Rodrimar, que fica no bairro do Gonzaga, aqui em Santos. Estão na sede da empresa aqui no centro da cidade e também nos armazéns do Porto de Santos, fazendo essa operação. Todo o material apreendido vai ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. Solange Freitas, para o Bom Dia Brasil. Ok, de Santos, vamos então direto para Brasília, mais uma vez com a Andréia Sadi, que tem novas informações sobre essa operação da Polícia Federal. Andréia. Ana, a informação atualizada é a seguinte: a Polícia Federal está na casa de João Batista Lima, que é o ex-coronel da Polícia Militar, que, assim como José Yunes, é amigo do presidente Michel Temer há décadas. O João Batista Lima é alvo deste inquérito dos portos. A Polícia Federal tenta, desde o ano passado, ouvi-lo neste inquérito, não consegue porque ele alega motivos de saúde. Então, a informação atualizada é que a Polícia Federal também está na casa dele agora de manhã. A gente falou mais cedo aqui que José Yunes foi preso, essa prisão confirmada. José Yunes, que é amigo do presidente, foi assessor da Presidência da República, foi preso, uma prisão temporária de 5 dias, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa prisão também confirmada de Celso Greco, que é o dono da Rodrimar. Informação agora de Vladimir Neto, nosso repórter aqui da TV Globo, foi preso também pela Polícia Federal Wagner Rossi, ex-ministro da Agricultura do PMDB. Lembrando que é referência em transplantes cardíacos e de pulmão para os estados do Norte e Nordeste. Desde o ano passado tem faltado medicamentos e materiais, até mesmo os mais básicos, como catéter, fio de sutura e luvas. Por causa disso, alguns pacientes esperaram meses pelas cirurgias e chegaram a perder órgãos doados. O marido dessa mulher, que não quis ser identificada, espera um cateterismo ainda sem data marcada. Ele até conseguiu uma cadeira enquanto está internado. Ela, que é acompanhante, fica no chão. Ele está 6 dias sentado numa cadeira, está sendo tudo inchado já, e dizem que vão transferir, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não estão fazendo nada, até agora não foi feito nada. Situação inaceitável, né? A gente foi atrás, claro, da Secretaria de Saúde do Ceará para perguntar sobre esse absurdo aí que a gente viu. A Secretaria disse que está construindo 48 leitos novos para esse hospital e diz que está, sim, transferindo pacientes menos graves. Que história dessa menina, né, Cecília? Ela desafiou os radicais do Talibã e agora, mais uma vez, dá uma demonstração de coragem. Muita coragem, Ana, impressionante. Mas foi difícil controlar a emoção durante a apresentação de um documentário sobre a vida dela. Malala chorou quando disse aos convidados que não acreditava estar no Paquistão novamente, quase 6 anos depois do ataque covarde do Talibã. Antes, a jovem e a família se encontraram com o primeiro-ministro paquistanês. Ela não deve ir à sua antiga casa no Vale do Swat por falta de segurança. Foi lá que, em novembro de 2012, homens mascarados pararam um ônibus escolar em que Malala e outras crianças usavam para ir para a escola. Ela foi baleada na cabeça por causa da campanha que fazia em favor da educação para as meninas. 8 horas e 40 minutos, voltamos ao vivo aqui com notícias de São Paulo. Sabina Simonato. Atualizar a situação agora na região metropolitana, em São Paulo. Vamos começar com a rodovia Ayrton Senna, Tralha. Ela está toda travada. Tem lentidão do quilômetro 22 ao 14 por conta de um acidente no quilômetro 20, isso no sentido capital. O motorista vai enfrentar essa lentidão. É um acidente leve, mas enfim, provoca muitos transtornos. Daqui a gente vai para a rodovia Anchieta. Você está vendo que está tudo vermelho, né? No sentido também da capital, tem lentidão do 12 ao 10. A Imigrantes melhora agora. Não é acidente, é excesso de veículos mesmo, o pessoal indo para o trabalho. Exatamente. A gente chegando aqui à capital para trabalhar. É isso mesmo. Depois à tarde vai inverter. Aí o bicho pega em direção à praia, né, Sabina? E já que a gente falou de rodovia Anchieta, imigrantes, seguinte, 1.800.000 veículos devem deixar a capital nesse feriado de Páscoa, né? Já que a gente está falando, amanhã muita gente começa a pegar a estrada e aí a operação saída já começa hoje à tarde, fica o alerta.
aberta. Eu dei uma olhada, o pessoal diz que agora